Mas eu quero, meus irmãos, compartilhar uma palavra com vocês a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. E a palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero fazer mais uma oração com você, se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, e nós já vamos entrar na palavra de Deus. Espírito Santo, nós queremos mais uma vez pedir pelo seu auxílio hoje à noite, para que nós possamos compreender tudo aquilo que Jesus tem para o coração de cada um dos meus irmãos, para o meu coração, que o Senhor possa arrancar do nosso meio nessa hora toda e qualquer distração, tudo aquilo que deseja roubar sementes do Evangelho dentro do nosso coração, que seja arrancado nessa hora pelo poder que há no nome de Jesus, e que todos nós possamos continuar sendo transformados à imagem do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Gente, quero falar com vocês hoje sobre perguntas na tempestade. Amém? Perguntas na tempestade. Meus irmãos, poucas coisas, depois que a gente se torna adulto, poucas coisas são tão boas do que você se deitar para dormir quando você está muito, mas muito cansado. Geralmente, é aquele dia que você deita na cama e você nem sonha. Você dorme e você apaga. Quem aqui passa por isso às vezes, Geralmente é o dia que os adultos não sonham e que as crianças ficam sonâmbulas. Não me pergunte por quê, mas nos últimos 9 anos eu convivo com uma criança todo dia dentro de casa, E aí eu já sei que nos dias que a gente leva o Tutu num parque, num passeio, de madrugada ele vai acordar, vai bater na porta do meu quarto, vai falar alguma coisa incompreensível, que não faz sentido nenhum, e aí eu vou fingir que eu concordo com ele, vou pegar ele e colocar ele de volta na cama, Mas quando a gente vai crescendo, a gente deita na cama e apaga, principalmente depois de uma semana cansativa de trabalho, Nada melhor, chega em casa, toma aquele banho, deita, e acorda só no outro dia. Só que, meus irmãos, se o nosso trabalho, seja qual for a sua profissão, se você trabalha fora da sua casa, ou se você é mãe e trabalha muito também dentro da sua casa, meus irmãos, se o nosso trabalho já exige muito da gente, imagine comigo agora o trabalho de Jesus, enquanto ele foi um homem. Porque o trabalho de Jesus era nada mais, nada menos do que inaugurar o reino de Deus de maneira visível na terra. Depois que Jesus foi batizado por João, ele sai das águas, ele começa a pregar, e qual é a mensagem de Jesus? O reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus é chegado. E qual era a mensagem, O governo de Deus sobre o coração, sobre a vida das pessoas, já chegou, já começou. E como é que vocês podem participar disso? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa foi a principal mensagem que Jesus anunciou. E, meus irmãos, esse reino de Deus, que está sendo manifestado de forma visível, como é que Jesus manifestava esse reino? Curando as pessoas, libertando as pessoas, expulsando os demônios das pessoas. E até esse momento, meus irmãos, que nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, Jesus já tinha curado centenas de pessoas. E ele também estava fazendo o quê? Ele estava enviando os discípulos dele para que eles fossem e fizessem a mesma coisa.
E aí Jesus, né, depois de ter curado mais uma centena de pessoas, ele estava dentro de um barco, né, na beirada do mar da Galileia. Por quê, meus irmãos? Era tanta gente querendo ouvir Jesus que não cabia todo mundo na areia. Então o barco ficava na beirada do mar, Jesus ficava dentro e as pessoas ficavam na areia ouvindo, né, aquilo que Jesus estava para falar. Só que, meus irmãos, depois que Jesus termina essa pregação, ele diz para os discípulos: olha, nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos reunir mais alguns barcos e nós e mais um pessoal, nós vamos para uma outra região. Nós vamos para uma região chamada Gadara. E nós conhecemos muito bem o que aconteceu em Gadara, que foi a libertação do endemoniado gadareno. Só que, meus irmãos, durante essa travessia de um lugar para o outro, né, os discípulos eles estavam prestes a aprender uma lição muito prática com Jesus naquele dia. Eles ficaram o dia todo ouvindo Jesus falar a respeito do reino de Deus. Eles ficaram o dia todo vendo o reino de Deus se manifestando com curas e com milagres. Só que agora, meus irmãos, aqueles homens, eles iam experimentar na própria vida a autoridade e o poder que existia na vida de Jesus. E aí o versículo 37 diz o seguinte para a gente, depois que eles começaram, né, a ir de um lugar para o outro. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Meus irmãos, por mais que a Bíblia diga aqui que eles estavam no Mar da Galileia, se você procurar uma foto do Mar da Galileia no Google, né, não agora, depois da pregação, se você procurar uma foto do Mar da Galileia no Google, você vai ver que o Mar da Galileia se parece muito mais com um lago do que com um mar de fato. E, meus irmãos, o Mar da Galileia, ele é cercado por montanhas dos 3 lados deles, e montanhas muito altas. E aí, meus irmãos, o que acontece? Quando o vento bate nessas montanhas e vai para o mar, quando o vento chega no mar, ondas começam a se formar. Então, esses ventos formam uma tempestade de vento, esse vento bate no mar e ondas gigantescas começam, então, a bater contra os barcos. E isso acontece, né, não aconteceu só no passado, mas também acontece até hoje. E essas tempestades, meus irmãos, elas eram totalmente inusitadas. Não dava para você prever quando é que uma tempestade de vento iria acontecer, né? Há tantos mil anos atrás não existia ainda a previsão do tempo, né? Os discípulos não conseguiam ligar o jornal na hora do almoço e saber se ia ter tempestade ou não. Então, de repente, você estava dentro de um barco no meio do Mar da Galileia e uma tempestade de vento começava a atingir o seu barco. E, meus irmãos, esse fator das tempestades, né, do Mar da Galileia, esse fator imprevisível, me lembra muito as tempestades da vida que eu e você enfrentamos durante a nossa história. Meus irmãos, da mesma maneira que não dá para prever quando ia ter uma tempestade de vento no Mar da Galileia, também não dá, meus irmãos, para a gente prever quando a nossa vida vai passar por uma tempestade. As tempestades da vida, elas nos pegam de surpresa. Num dia está tudo bem, e no outro dia parece que a sua vida está de cabeça para baixo. Sim ou não, gente? Isso acontece, né, com muita frequência na nossa vida. E por mais, meus irmãos, que a gente não saiba quando as tempestades vão vir sobre nós, a gente sabe que uma hora ou outra as tempestades vão acabar nos alcançando. E essas são palavras do próprio Cristo. O que foi que Jesus disse? No mundo vocês terão aflições. E aí eu ouvi um pastor algumas semanas atrás comentando sobre esse texto, né? Ele disse: meus irmãos, vejam vocês como Deus é fiel, né? Jesus prometeu que no mundo nós teríamos muitas aflições e, de fato, essa palavra tem se cumprido na minha vida. Eu estou tendo muitas aflições. E talvez você se identifique com o testemunho desse pastor. Porque, de novo, meus irmãos, as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Quando nós nos damos conta, parece que o vento já bateu, as ondas já se levantaram e estão batendo contra o nosso barco. E Pedro, por que isso acontece? Primeiro, porque Jesus já tinha alertado. E segundo, meus irmãos, porque nós estamos vivos.
E, meus irmãos, na vida nós enfrentamos situações, enfrentamos circunstâncias que nós não gostaríamos de enfrentar. Muitos problemas que você já passou, se você tivesse tido a oportunidade de escolher, você falaria o quê? Não quero passar por isso agora e nem depois. Mas, meus irmãos, nós estamos na vida, e a vida tem os seus altos, mas também tem os seus baixos. E é por isso, meus irmãos, que é loucura a gente querer ficar medindo, a saúde da nossa vida com Deus pela presença ou pela ausência dos nossos problemas. Porque geralmente, qual que é o nosso pensamento, Pedro, está dando muito problema lá em casa. Quebrou o chuveiro, quebrou a chave do carro na maçaneta, eu acordei de manhã, chutei a cama, quebrei o dedinho, faltou luz, alguma coisa deve estar acontecendo. Eu devo estar em pecado. Por quê? Tem muito problema acontecendo. Quem já pensou isso, gente? Seja sincero. Tem muita coisa acontecendo, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Só que, meus irmãos, se a presença de problemas na nossa vida é sinônimo, é igual, a ausência de Deus, então, gente, o apóstolo Paulo não estava com Deus. Nós estamos estudando aqui às segundas-feiras a vida do apóstolo Paulo. E, meu irmão, foi perrengue atrás de perrengue. Meus irmãos, se problemas na nossa vida significam ausência de Deus, então, gente, Elias estava longe de Deus. Ele tinha acabado de fazer chover fogo do céu e agora ele está sendo perseguido. Não por falta de Deus, meus irmãos, justamente porque havia Deus na vida dele. Então, se nós formos medir a saúde da nossa vida espiritual, por conta dos nossos problemas, a gente vai começar a enlouquecer. Porque, meus irmãos, ainda que a gente caminhe com Cristo, nós vamos enfrentar situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Aqueles homens, meus irmãos, que estavam naquele barco, naquele dia, não eram, qualquer tipo de pessoa. Aqueles homens amavam Jesus. Eles tinham deixado tudo aquilo que eles tinham para trás, para quê? Para poder seguir a Jesus. E ainda assim, agora, eles estão tendo que enfrentar uma tempestade. Por mais que eles amassem Jesus, por mais que eles tivessem deixado tudo, eles ainda estão sendo alvo de uma tempestade. Mas, Pedro, por que isso acontece? Porque, meus irmãos, a fé cristã nunca foi uma promessa para nós de uma vida sem problemas. Sim ou não, gente? A fé cristã nunca foi para nós uma promessa de uma vida sem problemas. Mas o Mateus acabou de ler aqui um texto que conforta o nosso coração. Qual é a promessa do cristianismo? Nos dias mais escuros da nossa história, nós teremos a companhia de alguém. Nos piores dias da nossa vida, nós não estaremos sozinhos. Porque o próprio Deus disse: não te deixarei e também não te desampararei. Então, meus irmãos, ainda que o mar esteja revolto, ainda que o mar esteja agitado, ainda que as ondas sejam muito maiores do que a gente, meus irmãos, Jesus está no barco e isso muda tudo. Esse é o ponto de virada dessa história. Jesus está no barco. Tem tempestade, tem onda, tem homem, como diria os nordestinos, tem uns homens velho e feio com medo, mas, meus irmãos, tem Jesus no barco e isso muda tudo. E essa é a promessa que conforta os nossos corações nesses dias. Mesmo quando nós tivermos que enfrentar o vale da sombra da morte, nós sempre poderemos contar com a presença vigilante do bom pastor. Ainda que nesse caso específico, o bom pastor esteja dormindo na história. Porque o versículo 38 diz o seguinte: e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Meus irmãos, a polpa do barco é a parte traseira, é a parte de trás. E geralmente era a última parte que seria atingida numa tempestade. É a última parte do barco, que ficaria cheia de água. E Jesus, meus irmãos, ele está dormindo aqui, no barco. Por quê, Pedro? Também porque ele estava cansado, meus irmãos.
Jesus, enquanto esteve na terra, foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. E ele tinha passado um dia todo curando pessoas, pregando o evangelho e realizando a obra de Deus. E agora Jesus está fazendo o quê? Jesus está dormindo. E aqui, meus irmãos, existe uma semelhança entre essa história e a história de Jonas. Eu não sei quantos de vocês se lembram da história de Jonas. Jonas recebe uma ordem de Deus e ele foge da vontade de Deus. E aí, quando ele entra no barco para poder fugir de Deus, uma tempestade também vem sobre o barco em que eles estavam. E Jonas estava dormindo. Só que, meus irmãos, Jonas estava dormindo por quê? Porque ele queria fugir da vontade de Deus. Só que, meus irmãos, Jesus está dormindo no barco porque ele tem plena consciência de qual é a vontade de Deus, não só para ele, mas também para os discípulos. Meus irmãos, Jesus tem tanta convicção de que eles vão chegar do outro lado, a ponto de, no meio de uma tempestade, ele conseguir dormir, ele conseguir descansar. Só que, meus irmãos, os discípulos, eles não estão confiantes. Eles não estão descansados, pelo contrário, os discípulos eles estão em pânico. Os discípulos eles estão aterrorizados. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão acordar a única pessoa no barco que poderia resolver aquele problema. Quando eles viram as ondas, quando eles viram as tempestades, qual que foi, o ponto que eles chegaram? A única pessoa que vai conseguir dar conta de tudo que está acontecendo é Jesus, é o Filho de Deus que está aqui dentro. Então vamos acordar ele e vamos pedir socorro para que a gente não morra no meio dessa tempestade. E aí, meus irmãos, a partir desse pedido de socorro que os discípulos fazem para Jesus, existem 3 perguntas nesse texto. E essas 3 perguntas nos ensinam bastante coisa. E aí eu quero que a gente volte a nossa atenção hoje à noite, então, para essas 3 perguntas e para aquilo que elas podem nos ensinar no dia de hoje. Vocês estão felizes ainda, gente? Amém? Estão comigo ainda, Versículo 38 ainda, a parte B do versículo, depois do ponto final. Nós lemos então, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E aí a parte B diz, os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta do texto. Os discípulos perguntando para Cristo, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Meus irmãos, situações difíceis nos obrigam a fazer perguntas importantes. Situações difíceis nos obrigam a fazer perguntas importantes. Quando, meus irmãos, nós passamos por um problema, quando nós passamos por uma luta, por uma tempestade da vida, nós começamos a nos questionar a respeito de coisas que talvez em outra época da nossa vida a gente nem se perguntasse sobre aquilo, mas situações difíceis nos fazem fazer perguntas importantes. E, meus irmãos, Jesus não tem problema com as nossas perguntas. Jesus não fica assustado, com as nossas dúvidas. Mas, meus irmãos, as perguntas que nós fazemos para Deus, essas perguntas revelam o nosso coração. Então, de novo, Jesus não tem medo das nossas perguntas, mas as perguntas que nós fazemos para Ele, revelam muito do nosso coração. O mar, meus irmãos, na cultura judaica, para aqueles homens que estavam no meio da tempestade, o mar era uma figura do abismo. Era uma figura do inferno, Para as pessoas daquela época, os monstros, habitavam no mar. E agora esses homens estão no meio do mar, no meio de uma tempestade, aterrorizados, E quando eles olham para a pessoa que poderia resolver o problema, o que Jesus está fazendo? Jesus está dormindo. Mas como eu disse, meus irmãos, aqueles discípulos passaram o dia todo ouvindo a respeito do reino de Deus. Mas agora Jesus quer colocar aqueles homens uma lição prática. Jesus agora quer colocar aqueles homens numa situação onde eles vão poder comprovar tudo aquilo que eles ouviram, durante o dia todo. E, meus irmãos, existem algumas lições que Deus só nos entrega e existem algumas lições que nós só vamos aprender com Deus quando nós estivermos, talvez, em um lugar onde as ondas se levantem
contra o nosso barco. Porque, meus irmãos, nós ouvimos falar muita coisa a respeito de Jesus. Nós ouvimos, meus irmãos, falar muitas coisas a respeito de Deus. Só que, meus irmãos, existe uma profundidade de relacionamento que Deus deseja revelar para a sua igreja, que a igreja só vai acessar quando ela estiver em um lugar desafiador. A igreja só vai acessar quando o vento gelado descer, bater contra o mar e as ondas começarem a se levantar. Eu já comentei com vocês aqui outras vezes, mas existem dois tipos de fé quando nós falamos sobre fé na Bíblia, né? E aí esses dois tipos de fé são apelidados da fé da varanda e da fé da estrada. Meus irmãos, o que é a fé da varanda? A fé da varanda é você vir de segunda-feira no estudo bíblico. A fé da varanda é você vir para o culto, se sentar no seu lugar e ouvir uma boa pregação. A fé da varanda, meus irmãos, é você comprar um bom livro de teologia e começar a estudar na sua casa, ou você ir para o YouTube, né, e abrir uma pregação, a nova pregação do seu pregador favorito, né, e acompanhar aquela pregação. Meus irmãos, isso é fé da varanda. Nós estamos num lugar confortável. E aí, meus irmãos, da varanda, a gente vai vendo as pessoas passando na estrada. E a gente consegue até mesmo, muitas vezes, né, observar como as pessoas vivem e a gente consegue julgar o modo de vida das pessoas. Olha só como fulana está vivendo a vida dela. Olha só o que ciclano está fazendo com a vida dele. Só que nós, meus irmãos, estamos na varanda. Nós estamos num lugar confortável. Só que, meus irmãos, vai chegar um determinado ponto na caminhada de todo cristão em que Cristo vai nos convidar para que nós possamos segui-lo pelo chão da vida. Vai chegar um momento, meus irmãos, que Cristo vai nos convidar a descer da varanda e vai falar assim: vem comigo para a estrada. Vem caminhar comigo. Porque quando você estiver caminhando comigo, tudo isso que para você hoje é somente informação, vai se transformar na sua vida, em prática. Mas agora, até esse momento, é somente informação. Mas Pedro, por que Deus nos chama para esse lugar, muitas vezes, de adversidade, para esse lugar de desafio? Porque, meus irmãos, eu e você, nós não somos apenas um cérebro. Você não está aqui somente com o seu cérebro hoje na igreja. Você é um ser integral. Meus irmãos, as nossas experiências fazem parte também da nossa vida. Sim ou não, gente? E é por isso que o Senhor ele vai nos convidar, muitas vezes, para esses lugares desconfortáveis, para que nós possamos, meus irmãos, provar, como a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Atestem com a própria vida de vocês, provem com a própria boca de vocês, não por aquilo que falaram, mas experimentem vocês mesmos de quem o Senhor é. E, meus irmãos, muitas vezes esse experimentar de Jesus, muitas vezes a forja do nosso coração vai acontecer nas altas temperaturas da fornalha. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas raízes em Cristo vão se firmar quando? Quando a gente começar a perceber as ondas querendo cobrir o nosso barco. E aí nós vamos nos lembrar quem é a única pessoa que consegue resolver o nosso problema. Nós fomos, meus irmãos, recentemente, colocados nesse lugar de desafio, não apenas como cristãos, mas como humanidade de maneira geral. Eu não sei se você se lembra, mas no dia 11 de março do ano de 2020, foi o primeiro dia em que as escolas e os comércios não essenciais, fecharam as portas por conta da pandemia de Covid-19. E eu sei que talvez para alguns de nós, dá até um arrepio, dá até um calafrio, na espinha, ouvir essas duas palavras juntas, pandemia e Covid-19. Mas, meus irmãos, 4 anos atrás, o mundo ele virou de cabeça para baixo. Nós nos levantamos para trabalhar, era um dia como outro qualquer, e depois daquele dia parece que nada, nunca mais foi o mesmo. Eu lembro que nesse dia eu saí do escritório em que eu trabalhava lá em BH, na época ainda, e aí meu chefe me falou, meu gerente: Pedro, leva o seu computador para casa,
porque você vai ter que ficar 40 dias trabalhando de casa. E eu falei, tudo bem, vou levar meu computador, e daqui a 40 dias a gente volta a trabalhar, a vida segue e o mundo continua, né, normal. Meus irmãos, mal sabíamos nós, né, o que nós iríamos enfrentar a partir daquele mês de março de 2020. A quarentena se transformou em quase 2 anos e meio de isolamento, máscara, álcool em gel, cumprimento com o cotovelo, não chega perto de mim, não me abraça, não me olha, né? A gente estava quase entrando nesse ponto. Ficamos quase 2 anos e meio vivendo essa realidade. E aí eu me lembro quando eu vi que a quarentena não ia acabar de jeito nenhum, né? Eu vim para cá, para Santa, para a casa dos meus pais, e aí quando eu cheguei aqui, todos nós em casa pegamos Covid, testamos positivo, né? E ficamos lá isolados dentro de casa. E aí, meus irmãos, eu me lembro que naqueles 14, acho que quase 17 dias que a gente ficou isolado em casa, eu me lembro, meus irmãos, de acordar várias vezes durante a madrugada. E aí eu via meu pai com uma cadeira, com um banquinho lá no meio do quintal de casa, quem já foi lá sabe como é. Meu pai colocava o banquinho lá no meio do quintal, e eu via meu pai sentado naquele banco, tentando puxar o ar com muita dificuldade para respirar. E aí ele não queria ir para o hospital e nós também não queríamos levar ele para o hospital. Por quê? Nós entendíamos que se nós levássemos ele para o hospital, era quase certeza de que ele seria entubado. E aí, desde que a pandemia tinha começado, eu tinha lido e estudado muita coisa, e aí eu tinha lido, né, que 80% das pessoas que eram entubadas não saíam dos hospitais com vida. E naquela época nós tínhamos um amigo nosso de Curitiba, o Samuel, justamente entubado, lutando pela vida, né? Lutando para não morrer. Meus irmãos, esse foi um tempo onde, de novo, nós como humanidade, de maneira geral, nós fomos colocados nesse ambiente de adversidade. Eu estava assistindo há um tempo atrás o testemunho de um pastor. Ele é pastor em São Paulo, na capital. E aí, logo no começo da pandemia, ele perdeu o pai. E aí você sabe como eram os velórios naquela época. Ele foi, sem muitas pessoas, e ele enterrou o pai dele. E a esposa dele estava grávida e a filha dele estava prestes a nascer. Ele foi, enterrou o pai, passou uma semana, a mãe dele foi também entubada. 3 semanas para frente, a filha dele nasceu. Uma semana depois que a filha dele nasceu, a mãe dele também faleceu. E ele também teve que enterrar a própria mãe. E aí, 3 semanas depois, esse pastor também foi internado com Covid. E aí ele passou alguns dias num quarto de hospital, e o médico veio para ele e falou: Isaac, nós vamos precisar entubar você, por conta do seu quadro, da sua saturação, e de tudo que está acontecendo dentro do seu organismo. E aí ele conta que ele virou para o médico e falou: doutor, eu sou pastor já há alguns anos, eu estou me formando, estou estudando doutorado em teologia, só que, doutor, no seminário ninguém ensina a gente a morrer. O senhor pode me dar 20 minutos para eu poder aprender a morrer aqui? Porque depois que o senhor me entubar, eu não sei se eu vou sair do tubo. E no seminário não ensinam isso para a gente. Meus irmãos, nós podemos saber, sim, muitas coisas, muita teologia, e você está ouvindo isso do professor de teologia da igreja. E eu defendo, meus irmãos, com unhas e dentes, o estudo da palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Só que, meus irmãos, existem coisas que um seminário não ensina. Existem coisas que eu não aprendi no seminário. Existem coisas que nós somente aprendemos quando as ondas da tempestade forem maiores que o nosso barco. Existem, meus irmãos, lições que nós somente iremos aprender quando Deus for a nossa única e exclusiva saída. Quando Deus for a nossa única e exclusiva opção. Deixa eu tomar uma água, eu sei que o assunto é pesado, para a gente poder continuar. Respira fundo aí. Só que, meus irmãos, eu também entendo que no meio da tempestade, a gente não está interessado em quais lições, né, nós iríamos tirar da pandemia. A gente estava interessado simplesmente em não morrer.
A gente estava interessado em simplesmente não pegar Covid. E esse episódio, meus irmãos, que nós estamos lendo aqui de Marcos capítulo 4, Mateus e Lucas também registram essa história. Só que eles não registram essa primeira interação de Jesus com os discípulos como sendo uma pergunta. Eles colocam como uma afirmação. Então, para Mateus e Lucas, os discípulos disseram: Mestre, nós vamos perecer. Mestre, nós vamos morrer. Só que, meus irmãos, a pergunta que Marcos registrou para nós, ela é muito mais profunda e ela é muito mais forte. Porque os discípulos, eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa. Caso contrário, eles não teriam acordado Jesus. Jesus, levanta aí. Para quê? Ah, não, a gente só quer que você fique acordado para poder curtir a tempestade junto com todo mundo. Não, meus irmãos, os discípulos sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas qual que era a dúvida, meus irmãos? Será que Jesus se importa? Nós sabemos que ele pode fazer. Nós sabemos que ele é poderoso. Nós ficamos o dia todo vendo ele expulsar demônios, curar doentes e restaurar pessoas. Mas será que nessa situação específica, será que Jesus está ligando para a gente? E, meus irmãos, no meio da tempestade, além do medo que nós temos, que a tempestade nos destrua, além do medo que nós temos que as tempestades da vida levem embora tudo aquilo que nós amamos, nós também muitas vezes nos perguntamos, sabendo que Deus é poderoso, sabendo que Deus é soberano, será que Deus se importa? Será que Deus liga? Porque parece que Jesus está dormindo. As ondas estão vindo, estão batendo contra o barco está enchendo de água, está a ponto de virar, mas a impressão que eu tenho é que Deus não se importa. A impressão que eu tenho é que Deus, não está nem aí. E, meus irmãos, como é difícil nós lidarmos com o silêncio de Deus. Como é difícil, meus irmãos, nós enfrentarmos com Jesus as temporadas silenciosas, onde parece que Jesus está dormindo. E aí a gente começa a se fazer a mesma pergunta que os discípulos disseram. Será que Deus se importa? E a resposta, meus irmãos, da Escritura é sim, Deus se importa. E Deus se importa tanto a ponto de estar no barco com os discípulos. Meus irmãos, Jesus não colocou os discípulos no barco, assim, vão vocês na frente e eu vou atrás andando sobre as águas, porque eu consigo, vocês não conseguem. Quem consegue andar sobre as águas vai de a pé, e quem não consegue vai de barco. Não, meus irmãos, Jesus está no barco. Esse é o nível de importância que Jesus estava demonstrando diante daquela situação. Ele não colocou os discípulos no barco, mandou eles para frente e abandonou aqueles homens. Não, ele se colocou junto. Ele está junto com aqueles homens e também está junto comigo e com você, passando e enfrentando a tempestade. Jesus, meus irmãos, está conosco enfrentando a tempestade. Jesus está conosco enfrentando o vento. Jesus está conosco enfrentando as ondas. E essa é a prova que nós temos de que sim, Deus se importa. Meus irmãos, o nosso Salvador, o seu Salvador, ele tem cicatrizes. O seu Salvador, ele foi ferido. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é desespero. É por isso, meus irmãos, que quando nós adoecemos e morremos, Cristo está conosco. É por isso que quando nós estamos enfrentando depressão e ansiedade, Cristo está conosco. É por isso que quando muitos entraram num quarto de UTI e foram entubados, sem saber se iriam sair dali vivos, o Senhor estava naquela UTI todos os dias com todas aquelas pessoas. Por quê, meus irmãos? Deus se importa. Deus se importa. Paulo escreve na carta dele aos Romanos, ele diz que por meio do Espírito, Deus opera e Deus age em nós com gemidos inexprimíveis. E ele vai dizer um pouco antes, olha, a criação inteira está gemendo, está sofrendo como que com dores de parto. Por quê? Pelo peso do pecado.
mas o Espírito Santo de Deus está se unindo ao clamor de vocês. O Espírito Santo não está deixando vocês abandonados, não. Ele também está agindo com vocês, como? Com gemidos inexprimíveis. Enquanto vocês passam pela tempestade dessa vida, o Espírito Santo de Deus está se apresentando para vocês como companhia para essa jornada que vocês estão enfrentando. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que se importa. O nosso Deus é um Deus que caminha conosco nos piores momentos das nossas vidas. O Senhor está na sala da UTI. O Senhor está no banheiro. O Senhor está no trabalho. O Senhor está no desespero. O Senhor está na sala de velório. Quando você perdeu, talvez, a pessoa que você mais amava, o Senhor estava lá. Jesus está no barco e essa é a diferença da nossa história. Ainda que as ondas venham sobre nós, meus irmãos, Jesus está no barco. Mas nós muitas vezes nos perguntamos, mestre, será que o Senhor não se importa que a gente morra? Deus, será que o Senhor não se importa com tantos comércios que fecharam as portas? Será que o Senhor não se importa com tanta gente que morreu durante a pandemia? E o Senhor está dizendo de volta para nós, jamais deixarei vocês e nunca abandonarei vocês. Ainda que as ondas se levantem. E aí, meus irmãos, o versículo 40, nós temos a segunda pergunta do texto. E essa pergunta quem faz agora é o próprio Jesus. Os discípulos então perguntaram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Versículo 40, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Meus irmãos, o medo que os discípulos sentiram naquele dia era resultado da falta de fé que eles tinham. E, meus irmãos, falta de fé é falta de conhecimento de Deus. Eu acabei de dizer que a teologia não vai responder tudo e não vai fazer tudo por nós. Mas, meus irmãos, falta de fé é falta de conhecimento de Deus. Porque, meus irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, fé não é pensamento positivo. Pedro, eu quero muito alguma coisa, então eu vou mentalizar essa coisa até que Deus faça aquilo que eu quero. Meus irmãos, isso não é fé. Isso se chama lei da atração, né? E nós, cristãos, não acreditamos nisso. Nós temos fé. Nós não cremos na lei da atração. Então, fé, meus irmãos, não é simplesmente pensamento positivo. Quando, meus irmãos, Paulo escreve a carta dele aos Gálatas, né? Qual que era a preocupação de Paulo? Gente, existe o evangelho de Jesus e existem outros evangelhos que estão tentando entrar dentro da igreja. E eu estou preocupado porque vocês estão virando as costas para o evangelho de Jesus e vocês estão abraçando outros evangelhos. E aí, meus irmãos, no nosso tempo, agora, 2024, existe um outro tipo de evangelho, que não é o evangelho de Jesus, que tem, meus irmãos, tentado e muito o nosso coração. E talvez você já tenha ouvido falar a respeito dele. Ele foi batizado, né, de evangelho do coach. Quem já ouviu falar do evangelho do coach, né? Meus irmãos, o evangelho do coaching nada mais é do que o filho caçula, né, da teologia da prosperidade. Aquela corrente onde eu creio que Deus é obrigado, né, a me dar tudo aquilo que eu quero. E aí, meus irmãos, o que o evangelho coaching diz pra gente? Olha, você quer mudar a sua vida? Mude os seus pensamentos. Quando você mudar os seus pensamentos, a sua vida toda será transformada. Só que, meus irmãos, o que o evangelho oferece para mim e para você não é simplesmente uma mudança de mente. E por que eu digo, meus irmãos, simplesmente? Porque o evangelho também muda a nossa mente. Romanos capítulo 12. Não se conformem com esse século. Não se conformem com esse mundo, não se conformem com o modo de vida que as pessoas levam, mas transformem a mente de vocês pela renovação do Espírito.
Então, meus irmãos, o Evangelho também renova a nossa mente, isso é verdade. Mas, meus irmãos, a mudança mais importante que o Evangelho promove dentro de nós é uma mudança justamente dentro de nós. Porque, gente, não adianta nada eu mudar os meus pensamentos, eu mudar a minha forma de pensar e o meu interior continuar morto. Porque, meus irmãos, o que é um cristão? É alguém que estava morto e recebeu vida, sim ou não, gente? Então não adianta eu ter os melhores pensamentos do mundo se o meu espírito continua sem vida. Se eu continuo não tendo, meus irmãos, paz com Deus. E aí muitas pessoas têm sido seduzidas, por essa teologia, por esse evangelho, que não é o evangelho de Jesus, que vai dizendo, se você somente mudar a sua maneira de pensar, tudo então vai se resolver. Então, meus irmãos, a fé que Deus espera de nós não é simplesmente pensamento positivo. Meus irmãos, a fé que Deus espera de nós é confiança na obra que Ele realizou na cruz. A fé que Deus espera de você é confiança no Filho dele. A fé que Deus espera de você, meu irmão, é confiança no caráter de Deus. Meus irmãos, um Deus que é eternamente fiel, porque não pode negar o seu próprio caráter. Meus irmãos, Deus não sabe fazer outra coisa que não seja ser fiel. Faz parte de quem Deus é. E a fé que Ele espera de nós é confiança total no caráter desse Deus. Só que, meus irmãos, muitas vezes para nós ainda é difícil confiar na palavra do Senhor. Sim ou não, gente? Só eu passo por isso ou você também? Porque, meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde as pessoas não têm mais palavra. Então, eu e a Suzy vamos fechar um negócio. Só que para fechar esse negócio, nós vamos assinar um contrato. Só que caso algum de nós quebre o contrato, vai ter uma multa. E caso algum de nós não queira pagar a multa, tem um outro castigo. Por quê, meus irmãos? As pessoas não têm mais palavra. Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos Deus se comprometendo com vários homens ao longo da história, firmando aliança com homens e mulheres, meus irmãos, nós entendemos que o quê? A palavra de Deus basta. Por quê, meus irmãos? Deus não é homem. A palavra diz isso, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E qual era, meus irmãos, a palavra de Jesus para os discípulos? Nós vamos passar para outra margem. Jesus falou isso e dormiu. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus basta. Gente, entrem no barco, nós vamos passar para outra margem. Mas Jesus é a tempestade, nós vamos passar para outra margem. Mas Jesus e as ondas, nós vamos passar para outra margem. Meus irmãos, Deus fala muitas vezes somente uma vez. E isso precisa, meus irmãos, bastar para nós. Porque Jesus havia dito, vamos passar para o outro lado. Aqueles homens tinham agora um firme fundamento aonde eles podiam se apoiar. E da mesma forma, meus irmãos, nós também temos na palavra de Deus um firme fundamento aonde nós podemos nos apoiar. Deus fala, meus irmãos, uma vez, e isso basta. Guarde isso. Deus fala uma vez, e isso basta. Deus encontra um homem chamado Noé e diz, construa uma arca, porque vai chover e vai inundar tudo. Só que, meus irmãos, Deus não ficou voltando todos os domingos para reconfirmar com Noé o que ele já tinha dito. Sim ou não, gente? Noé, construa uma arca. Ponto. Volto daqui a um tempo, quando a arca estiver pronta. Meus irmãos, Deus não ficou voltando para reconfirmar a sua palavra. E hoje, meus irmãos, diante de tudo que nós temos ouvido aqui, não somente nesse lugar, mas também fora daqui, meus irmãos, nós já sabemos aquilo que Deus espera de nós. Você não precisa que Deus fique reconfirmando com você aquilo que Ele já disse que é para você fazer. E olha que privilégio, gente, hoje nós podemos voltar
para as palavras de Deus quantas vezes forem necessárias, para que a gente possa refrescar a nossa mente acerca daquilo que Deus falou. Sim ou não, gente? Pedro, eu quero que Deus fale comigo. Leia a sua Bíblia. Pedro, eu quero escutar a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o Senhor já tem nos conduzido por um caminho e já tem nos mostrado aquilo que Ele espera de cada um de nós. Aqueles homens passaram um dia todo com Jesus e é por isso que Ele está perguntando: gente, como é que vocês ainda têm medo? Como é que vocês ainda não têm fé? Diante de tudo que vocês ouviram e diante de tudo que vocês já viram. Como é que vocês ainda não têm fé? E aí eu quero fechar essa segunda pergunta com um parêntese que é importante. Então, Pedro, eu entendi que fé é nós confiarmos no caráter e na palavra de Deus. Correto. E aí, Pedro, quando Deus fala, eu tenho então um firme fundamento e eu posso construir então sobre esse fundamento, porque não vai ser abalado. Correto. Ok, Pedro, então eu vou pegar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que é a minha vontade, vou colocar em volta um embrulho, um pacote bem bonito chamado Deus disse. E aí eu vou construir a minha vida em cima disso que eu quero, mas eu falei para as pessoas da igreja que Deus falou para mim. E aí, porque eu falei que Deus falou para mim, todo mundo agora tem que acreditar que Deus falou para mim. Meus irmãos, quantas pessoas nós não vemos por aí frustradas, com os seus corações machucados, por quê? Colocaram as suas palavras na boca de Deus. Fizeram de Deus um meio para conseguir alguma coisa. E aí, quando não aconteceu, a culpa é de quem ainda? A culpa é de Deus. Só que, meus irmãos, o Senhor, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala. O Senhor se responsabiliza por aquilo que Ele promete. Então, se Ele disse algo sobre o seu futuro, confie. Se Ele disse algo sobre a sua família, confie. Se Ele disse algo sobre o seu casamento, descanse, meu irmão. Porque Deus não é mentiroso. Deus não volta atrás, gente, naquilo que Ele fala. Mas, de novo, naquilo que Ele fala. Não dá para a gente colocar as nossas palavras na boca de Deus e depois querer que Deus faça aquilo que a gente colocou na boca dele. Se você, assim como eu, passou a sua infância e a sua adolescência na igreja, talvez você tenha vivido, o ponto mais alto dessa história de Deus me falou, Você era uma pessoa solteira, talvez você hoje até é casado já, mas você era solteiro e aí chegou para você um menino ou uma menina e disse assim: olha, Deus falou que você vai casar comigo. E aí você ficou, ué, Deus falou com você, mas não falou comigo. E se a gente vai ser um casal, tinha que ter falado com os dois. Então, meus irmãos, muitas vezes a cartada evangélica que nós usamos, é essa coisa do Deus disse. Deus falou. E aí nós vamos, nos arrependemos, quebramos a cara e depois a gente volta atrás. Mas espera aí, mas Deus não falou? Não, Pedro, mas veja bem, Deus mudou de ideia. Não, Pedro, mas veja bem, Deus se arrependeu daquilo que Ele disse. Meus irmãos, vamos construir a nossa vida num firme fundamento. Não vamos, meus irmãos, construir as nossas casas em cima da areia. Vamos construir a nossa vida, vamos fundamentar a nossa história naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Para a gente terminar, versículo 41, tem a última pergunta. Depois que Jesus, então, praticamente repreende agora os discípulos, O versículo 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, depois que Jesus acorda no meio daquela confusão, a palavra diz que ele repreende a tempestade.
E é a mesma palavra que a Bíblia usou para dizer que ele tinha repreendido os demônios, repreendido os espíritos imundos. Ele repreende a tempestade e, de repente, todas as coisas voltam para os seus devidos lugares. E aí, meus irmãos, esses homens que até, 3 versículos atrás, qual era a pergunta? Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? A pergunta agora é, quem é esse que até o vento e o mar obedecem à voz desse homem? Quem é esse que comanda, que governa todas as coisas a ponto de conseguir parar uma tempestade? Meus irmãos, aqueles homens que tinham passado o dia todo vendo e ouvindo Jesus fazer coisas maravilhosas, esses homens agora estão provando na sua própria vida aquilo que o Filho de Deus é capaz. Meus irmãos, é Deus que dá ordem para as coisas que Ele criou. É Deus, meus irmãos, que coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. O texto diz que existiam outros barcos junto com eles naquele dia, navegando no mar da Galileia. E talvez, meus irmãos, aquelas outras pessoas que estavam nos outros barcos nem ficaram sabendo de primeira quem foi a pessoa que fez a tempestade passar. Só que, meus irmãos, quem tem Jesus no seu barco sabe muito bem que é Jesus que acalma a tempestade. Meus irmãos, quem tem Cristo como companheiro de viagem sabe muito bem que não é destino, não é acaso, não é coincidência, não é o universo, é o Filho de Deus governando sobre todas as coisas. Talvez você tenha ouvido muito já durante sua vida: ah, fulano, você é muito sortudo. Ah, fulana, você é muito sortuda, Parece que você nasceu virado para a lua. E aí você dá uma risada interna e diz: não, eu não nasci virado para a lua. Eu nasci de novo. Eu me tornei filho de Deus. Meus irmãos, quem está de fora talvez não está entendendo o que aconteceu, mas quem tem Jesus no barco sabe exatamente o que aconteceu. Não foram os nossos esforços, não foram os nossos anos de experiência, conduzindo barcos, porque, meus irmãos, os discípulos, eles eram pescadores experientes, mas a experiência deles até ali não serviu de muita coisa. E eles sabiam exatamente que não foi pela força deles, mas foi pela presença de Cristo no barco. Meus irmãos, nesses dias o Senhor, Ele quer fortalecer o nosso coração por meio dessa verdade. Eu quero chamar a banda aqui de volta para a gente poder orar e já terminar. O Senhor deseja, meus irmãos, fortalecer o nosso coração nessa verdade. Nós podemos enfrentar qualquer tempestade que seja, pois existe um Cristo no barco que nos sustenta. Meus irmãos, o mesmo Cristo que nos convidou a estar no barco, o mesmo Cristo que talvez em alguns momentos pareça estar dormindo, é o mesmo Deus que controla e que governa as águas onde nós estamos navegando. Meus irmãos, os mares que nos aterrorizam, os mares que tiram o nosso sono, os mares que nos fazem ficar desesperados, meus irmãos, essas águas não assustam Jesus. Porque os mares que tiram a nossa paz, os mares que tiram a nossa calma, os mares que quebram o nosso coração, meus irmãos, Jesus andou sobre todos eles. Todas essas coisas que nos tiram do eixo, Jesus tem todas essas coisas debaixo do seu domínio e debaixo do seu controle. E aí eu quero terminar, eu falei no começo, que existe um paralelo dessa história de Jesus e de Jonas, Na história de Jesus e de Jonas tem barco, tem mar, tem tempestade. E aí Jonas teve que ser jogado para fora do barco, para quê? Para que a tempestade se acalmasse. Mas aqui Jesus está acalmando a tempestade simplesmente com o som da sua voz. Meus irmãos, Jesus não foi sacrificado
aqui em Marcos 4, mas nós sabemos que vai chegar um momento nos evangelhos onde Cristo vai ser, sim, sacrificado. E, meus irmãos, Cristo vai ser sacrificado por quê? Porque ele vai apaziguar, ele vai acalmar a maior tempestade que já veio sobre o homem. Jesus, meus irmãos, vai ser entregue numa cruz, vai ser feita maldição no nosso lugar, porque ele vai acalmar a pior tempestade que já veio sobre a humanidade, que era o poder da morte, do inferno e do pecado sobre nós. E, meus irmãos, essa tempestade em específico, somente o Filho de Deus conseguiria acalmar. Os nossos esforços, a nossa experiência não iriam conseguir nos colocar em paz com Deus. Porque, meus irmãos, sabem de uma coisa? Os problemas da vida, por piores que eles sejam, as adversidades que nós enfrentamos, por maiores que elas sejam, meus irmãos, elas não são nada comparadas a estar num barco rodando pelo mundo sem Deus. Meus irmãos, os nossos problemas se tornam insignificantes se nós olhamos para a nossa vida lá atrás e nós nos lembramos, eu já estive num barco sem Deus. Pedro, as coisas agora também não tão fáceis não, viu? As ondas estão vindo e Jesus parece estar dormindo. Só que, meus irmãos, Cristo está no barco. Já teve um período da sua história onde Jesus não estava no barco. E talvez você está num período hoje em que Cristo ainda não está no barco. E a pior das tempestades, meus irmãos, é nós não estarmos debaixo do governo de Deus, mas estarmos debaixo do governo do inferno. É estarmos debaixo do governo da morte. E é por isso que hoje, mesmo quando as ondas se levantam contra nós, nós podemos nos lembrar que existe um Jesus, existe um Cristo que está sustentando o nosso barco. Mesmo se a morte vier, mesmo se a dificuldade vier, ainda que a doença venha, meus irmãos, Ele estará conosco. Ainda que num quarto de UTI, ainda que enterrando alguém que nós amamos, Ele estará conosco. Porque, gente, eu poderia pegar essa palavra agora e fazer uma super aplicação no final. Olha, Deus vai te livrar de tudo, mas eu não sei o que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei, meus irmãos, o que a vida reserva para mim e nem para você, mas de uma coisa eu sei, meus irmãos, independente das tempestades que vierem, o Senhor está conosco. Independente daquilo que acontecer, nós temos um bom pastor. E talvez o retrato da sua história seja o retrato dessa tempestade. E a mensagem de Deus para nós hoje é: acheguem-se mais um pouco, me conheçam mais um pouco, se aproximem de mim mais um pouco, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à renúncia, me conheçam um pouco mais. Porque, meus irmãos, conhecer a Deus nos dias escuros da nossa história se torna dentro da gente um memorial. Conhecer a Deus, meus irmãos, nos dias escuros da nossa vida se torna dentro de nós um memorial. Porque quando as ondas baixarem, quando a tempestade for embora e as coisas dessa vida começarem a competir pelos seus olhos, você vai se lembrar: quando eu estava no vale da sombra da morte, eu não tinha ninguém, mas eu tinha Cristo. Eu não tinha amigos, mas eu tinha a presença de Deus. Então agora que as coisas estão nos seus devidos lugares, eu não troco o Senhor por nada. Eu não troco o Senhor por nenhuma outra oportunidade. Mas, meus irmãos, essa convicção nós só teremos se nós continuarmos caminhando com o Senhor, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da tempestade.